Amstetten, Áustria. Uma cidade aparentemente comum, mas a portas fechadas um pesadelo estava se desenrolando. Uma jovem cuja vida seria mudada para sempre pelas ações de seu próprio pai. Elizabeth foi mantida em cativeiro por Joseph Fritzl, por surpreendentes 24 anos em um porão escondido sob a casa de sua família. Por mais de 2 décadas, Elizabeth suportou horrores inimagináveis, sujeita a violências e manipulação nas mãos de seu próprio pai. Ao longo desse tempo, ela deu à luz vários filhos, todos os filhos de Joseph. Bem-vindo ao canal Crimes em Minutos. Hoje vamos acompanhar o triste caso de Elizabeth Fritzl. Você vai conhecer o crime arrepiante e real cometido contra essa jovem de 18 anos. Esta história de cativeiro e justiça irá cativá-lo e chocá-lo à medida que nos aprofundamos nos acontecimentos angustiantes que se desenrolaram na pequena cidade de Amstetten, na Áustria. Ao final, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Elizabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966 e era filha de Joseph e Rosemary Fritzl. Rosemary era uma mulher conhecida por sua doçura e submissão ao marido, que era extremamente autoritário e violento. A esposa tinha medo dele, e dentro de casa, ela não tinha voz. Além de bater nos filhos, Joseph também batia na esposa. Uma vez ele quebrou o pé dela, estando ela grávida. Além de Elizabeth, Joseph e Rosemary tinham mais 6 filhos, 2 homens e 4 mulheres. Eles moravam todos juntos em Amstetten. Os amigos e familiares mais próximos de Elizabeth diziam que ela era uma menina adorável, porém fechada, muito quieta. Principalmente quando estava em casa, ela ficava extremamente fechada. Em uma época, Elizabeth começou a ficar com notas muito baixas na escola, e a menina tinha poucos amigos. Uma amiga dela relatou que ela nunca falava sobre garotos, o que é muito comum se falar na adolescência. A adolescência de Elizabeth foi bem difícil. Ela sofria constantes abusos físicos e sexual de seu pai. O que pode explicar sua quietude? Elizabeth foi abusada pelo pai pela primeira vez aos 11 anos. Aos 16, fugiu de casa com uma amiga e foi capturada pela polícia em Viena. Os policiais a levou de volta para os pais. Em agosto de 1984, Elizabeth, agora com 18 anos, seu pai a chama para ajudá-lo a consertar uma porta no porão da casa. Ela desce, conserta a porta, e quando ela está saindo, seu pai, com uma toalha encharcada de algum componente químico, a puxa para trás e coloca essa toalha no nariz dela, fazendo com que ela desmaiasse na mesma hora. Com Elizabeth desmaiada, Joseph a leva para o cativeiro que ele mesmo havia construído no porão. Ninguém na casa sabia da existência desse cômodo no porão, só Joseph e agora Elizabeth, que estava presa lá. Para chegar a esse cômodo, era preciso passar por 5 portas, que ficavam totalmente trancadas, e só ele, Joseph, sabia sair e entrar nesse lugar. A mãe de Elizabeth achou estranho o sumiço da filha dentro da própria casa, e logo chamou a polícia porque ficou desesperada. Joseph acorrentou a menina no porão, mas também reportou o desaparecimento dela às autoridades, afirmando que a jovem teria aderido a uma seita misteriosa. Joseph se aproveitou da precedente rebeldia da filha 2 anos antes, para inventar que a mesma fugiu novamente, 2 anos depois. Os familiares não acreditaram muito que Elizabeth tinha entrado para uma seita, pois a menina era muito tímida para isso, e começaram a procurar a menina por toda a cidade. Sua tia conta que ela e seu marido foram até a uma estação de trem com a esperança que a menina aparecesse por lá, mas ficaram horas para nada. Há exato 1 mês do desaparecimento, surge uma carta na porta da família, escrita pela própria Elizabeth, dizendo que estava tudo bem e que ela quis fugir para começar uma vida nova e que tinha entrado para um culto. E na carta ela pedia para que ninguém fosse atrás dela, porque se ela descobrisse que estavam indo atrás dela, ela sairia do país. O próprio pai da Elizabeth, que a obrigou a escrever. Com essa prova na mão, a polícia parou de procurar, pois achavam que havia sido uma decisão da menina que até então, para eles, estava bem. Porém, seus familiares e amigos nunca deixaram de procurar por ela. E para a Rosemary, sua mãe, Elizabeth ia aparecer em algum momento voltando para casa. Voltando ao porão, só o Joseph que sabia da existência dele, e para os demais da casa, aquele era o ambiente em que ele usava para trabalhar, já que era engenheiro, e havia conseguido permissão da prefeitura para fazer aquele porão. O porão tinha cerca de 60 metros quadrados,
Tinha uma cozinha bem pequena, tinha um banheiro, tinha TV e um espaço para dormir. O acesso ao cativeiro era feito por uma única porta de aço que ficava atrás dos móveis e só podia ser aberto por uma senha eletrônica que só o Joseph sabia. Nesse porão, Elizabeth foi violentada várias e várias vezes pelo próprio pai. Tinha vezes que ele passava a noite lá. Ele levava comida para ela toda manhã. Ao longo dos 24 anos de cárcere, privada da luz solar, ela engravidou 8 vezes do próprio pai. Teve um aborto espontâneo e um dos bebês, Michael, morreu. 3 crianças, Alexander, Lisa e Mônica, foram eleitos pelo algoz para viver no andar de cima sob os cuidados dele e da avó. Joseph simulou o abandono dos bebês na porta da casa e alegou à esposa que a seita de Elizabeth não tolerava crianças. Os outros 3 filhos, Kirsten, Stefan e Felix, foram mantidos no porão com a mãe. Kirsten, filha mais velha de Elizabeth e seu pai Joseph, tinha 19 anos quando teve um sério problema no pulmão e começou a adoecer. Extremamente preocupada, sua mãe Elizabeth implorou para que o Joseph a levasse para o hospital, pois não tinha nada para fazer por ela naquele porão. Joseph então espera a melhor oportunidade, quando não havia ninguém em casa, e pega Kirsten e a abandona na frente do hospital. Então a equipe médica começa a tratar dela, que estava completamente desnutrida, porém ela não tinha documento nenhum. Era como se ela, aos 19 anos, não existisse, o que chamou a atenção da equipe médica, que resolveu informar a polícia. Essa questão chamou tanta atenção que saiu até na TV, e no cativeiro eles tinham uma televisão, e a Elizabeth estava conseguindo acompanhar tudo sobre a filha. A Elizabeth mais uma vez implorou para que Joseph a deixasse ir ao hospital, fornecer as informações que os médicos precisavam. E ela jurou que não contaria nada sobre ele ter mantido ela em cativeiro. Ela só queria salvar a vida da filha. Joseph então concordou em levar. Ao chegar no hospital, a primeira coisa que fizeram foi colocar a Elizabeth em uma sala separada só com policiais, pois a aparência de Elizabeth levou médicos e policiais a desconfiar de possíveis abusos. Só depois de muita insistência dos agentes de segurança, ela revelou os horrores que viveu junto dos 6 filhos em um cômodo improvisado no porão da residência da família em Amstetten. Então, em 2008, a polícia austríaca descobriu que Elizabeth Fritzl era mantida presa no porão da casa do pai, Joseph, desde 1984. O caso logo ganhou as manchetes mundiais. Com Kirsten no hospital e a mãe finalmente livre, a polícia libertou os demais filhos do porão. Foi quando Stefan e Felix tiveram seu primeiro contato com o mundo exterior. Aos filhos, a mãe assegurava durante o período no cativeiro: o paraíso está lá fora. O austríaco Joseph Fritzl ficou conhecido como o monstro de Amstetten, depois que o mundo descobriu o segredo que ele guardava dentro de sua casa. Todos ficaram chocados, familiares, amigos, vizinhos, pois Joseph era considerado um homem de bem e respeitado pela comunidade. Durante 24 anos, Fritzl manteve sua filha encarcerada no porão, onde ele a violentava rotineiramente. O próprio criminoso, que se declarou culpado no julgamento. Elizabeth Fritzl, que tinha 18 anos ao ser encarcerada, só foi libertada aos 42 anos em 2008. Joseph foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua. Hoje, o monstro tem 88 anos de idade e, segundo reportou um jornal austríaco, está apresentando sinais de demência. O criminoso, que cumpre pena na penitenciária de Stein, nos arredores de Viena, está recluso em sua sala, sem interagir com outras pessoas. Na maior parte do tempo, fica isolado na cela e não faz contato com os demais prisioneiros. O monstro de Amstetten se descreveu como um injustiçado e chegou a afirmar que, caso as autoridades austríacas verificassem os porões de outras residências, encontrariam outras meninas e famílias enclausuradas, o que para ele deveria ser considerado normal. Drinnen ist ein Ober abgedrängt, ein Waschbecken und ja. Bilder auch? Bilder auch, ja, aber
Apesar dos horrores que suportou, Elizabeth mostrou uma força e resiliência incrível. A coragem dela em se apresentar garantiu que Joseph Fritzl enfrentasse todas as consequências de suas ações. Longe do presídio de Stein e a cerca de 1 hora de distância de Amstetten, Elizabeth e seus 6 filhos vivem há anos com novas identidades e protegidos pelas autoridades austríacas.